Você não precisa ser especialista em tráfego para poder ganhar dinheiro com isso. E é aí que a maioria se engana. Porque por aí o que mais vende é a ideia que você precisa dominar tudo, os botões, os criativos, o funil, a estratégia, criativo, funil, cópia, remarketing, segmentação. Mas não é bem assim que funciona. Mas na verdade isso é uma mentira que te trava. E neste vídeo eu vou te mostrar o que realmente faz você dominar o jogo. Principalmente se você está começando e não domina o tráfego ainda. Não é sobre dominar o tráfego, é sobre como entender como funciona e entregar resultado para os seus clientes. Quando eu comecei no tráfego pago, eu passava horas ali assistindo cursos, assistindo aulas, achando que eu ia precisar dominar tudo aquilo ali para poder depois eu poder vender o meu serviço e conquistar meu primeiro cliente. E aulas às vezes que nem faziam sentido naquele determinado momento para eu poder entregar um resultado para o cliente. E o que aconteceu? Eu não tinha cliente, eu não tinha dinheiro e eu sempre ficava achando que o problema era eu. E a verdade é que o mercado ele te vende essa imagem de um gestor perfeito, mas na verdade o que faz você ter resultado e entrar no jogo é você simplesmente resolver um problema do cliente. É apenas resolver o problema do cliente. Se você ajuda um restaurante, você ajuda uma clínica a ter resultado, a ter engajamento, a fazer mais vendas, você já vale muito. O gestor iniciante ele não precisa saber de tudo, ele precisa saber resolver um problema real do cliente. E isso, muitas das vezes, não vai estar nos botões ou nas segmentações que você vai fazer dentro de uma campanha. Então isso não tem praticamente nada a ver com tráfego pago. Tem pessoas aí que eu conheço que já faturaram 5 mil, 10 mil e nem sabem direito o que fazer dentro de uma campanha, criar públicos, às vezes se enrola e complica muito, não sabe nem configurar um pixel direito, mas sabe resolver a dor de um cliente, sabe fazer o fechamento, sabe conversar com os clientes. E o principal que é identificar aquela dor, aquele problema que o cliente tem, abordar aquela dor, trabalhar naquela dor e vender o resultado e vender a solução. E você sabe que realmente dá dinheiro dentro do tráfego não é a melhor campanha, não é o criativo com CTR de 10 ou de 15 ou de 20%. O que dá dinheiro prestando serviço para tráfego pago é saber conversar com donos de negócios. Eu já falei sobre esse assunto aqui algumas vezes, sobre prospecção, sobre como fechar cliente, dicas. Tem vários vídeos aqui. Vou deixar na descrição aqui um vídeo ou então uma playlist para vocês assistirem e ver o quanto é simples você fechar um serviço de tráfego pago, um serviço de social media. Eu já fechei várias vezes o serviço de tráfego pago, incluí o serviço de social media, incluí o serviço de web design, incluí o serviço de sites diversas vezes, mesmo sem saber. Eu já vendi landing pages, sites, sem saber fazer sites. E na época que eu fazia isso, hoje em dia eu estou mais focado realmente na parte do tráfego. Cara, eu fazia tudo na mão. Hoje aí tem diversas IAs. Isso foi o quê? Há um ano atrás, um ano e meio atrás. Hoje tem diversas IAs que faz tudo para você de forma automática. Você coloca lá o prompt, ele cria todo o site para você de forma extremamente automatizada. Ficou muito mais simples. Eu sempre que vou conversar com o cliente, eu nunca falo sobre tráfego, eu nunca falo sobre o que uma campanha vai fazer no negócio dele, mas eu sempre faço muitas perguntas sobre ele, sobre o negócio dele. Quais são os objetivos, quais são as metas, qual é o caixa que ele tem disponível para investir em anúncios, quais são as perspectivas daquele resultado dele a curto, a médio e longo prazo. E eu pego todas essas munições, essas informações que ele me passa e eu começo a traçar um plano na minha mente, ali na conversa mesmo, sobre como eu vou ser assertivo para fechar com aquele cliente, baseado naquilo que ele está querendo. É simples, é muito simples fechar um serviço de tráfego pago. Eu já fechei um cliente que é dono de franquia, onde ele tem mais de 30 franquias no Brasil. Só desse cliente eu fechei 8 franquias, cobrando um serviço de R$ 1.500. Cara, apenas conversando lorota com ele. Por incrível que pareça, conversando lorota. E eu nunca queria imaginar, lá no meu início, quando eu estava aprendendo um tráfego pago, que talvez seja o seu caso agora, que é tão fácil. Eu estava confiante
eu estava crente que eu sabia fazer ali o tráfego pago, que eu sabia mexer, clicar nos botões, coisas simples, até porque as campanhas que eu fiz para ele ali, cara, não passou mais de 10, 15 minutos para criar uma campanha para aquele cliente. E com a única conversa perguntando metas, objetivos, o que é que ele esperava, o que é que ele queria, quais foram os problemas que ele teve com um gestor antigo, para não acontecer novamente, e na maioria das vezes sempre era os mesmos problemas. Gestor não dá atenção, gestor não manda acompanhamento semanal, gestor não me informa o que está sendo feito. Na maioria das vezes é balela do dono do negócio, porque ele quer ali ter um controle daquilo ali, mas às vezes manda o acompanhamento para ele, ele nem vê. Porém, se ele quer, eu não poderia cometer o mesmo erro que o gestor antigo cometeu, então eu sempre perguntava, e era sempre a mesma coisa: gestor não dá atenção, gestor não dá atenção, gestor não dá atenção. E os resultados também não estavam dos melhores, mas às vezes nem era em si por causa do gestor. Sim, tem muito gestor que não sabe o que está fazendo, tudo bem, beleza. Mas na maioria das vezes nem era isso, era meio que uma falta de conexão. Porque quando você for fechar os seus primeiros clientes, entenda uma coisa: esses seus clientes, eles vão ter que ser, para que ele passe mais tempo com você e não só pague 1 mês ou 2 meses e depois suma, você vai precisar criar uma ligação com ele, uma conexão. Você vai precisar estar sempre conectado. E eu não falo estar conectado, pelo amor de Deus, a gente está falando sobre tráfego pago. Você vai precisar estar conectado, se tornando meio que um parceiro dele. Para todos os meus clientes, eu dizer assim: ó, você não contratou aqui um gestor de tráfego, não. Você contratou um sócio, agora você tem um sócio que tem total interesse em fazer com que o seu negócio evolua. Porque se o seu negócio evoluir, eu vou poder cobrar mais de você, eu vou poder ter uma fatia por merecimento meu, não porque eu quero cobrar mais de você, mas por merecimento. Tá faturando 10 mil, pô, se tu faturar 20 mil, é aceitável que eu pegue uma porcentagem nisso aí também, até porque o gestor de tráfego, ele recebe através de comissionamento também. E além disso, que é o que mais me agrada, que é o que mais enche meus olhos e brilha meus olhos, é quando alguém perguntar se você conhece algum gestor, você vai passar o meu número sem pensar 2 vezes, sem pestanejar. E eu fechei muitos clientes assim também, através da indicação de empreendedores, de empresários que eu já tinha fechado, me indicou e eu fechei lá de uma maneira muito mais fácil, apenas conversando, trocando ideia, sabe? Muito simples. Então, cara, para qualquer coisa que você for aprender, você vai aprender praticando. Fazer tráfego pago não é difícil, é extremamente simples. Às vezes vocês perdem tempo com muitas coisas que, sabe, mas eu crio um Instagram profissional ou vou falar no meu Instagram. Isso é balela, isso é procrastinação, isso é perca de tempo. Você precisa fazer com as ferramentas que você tem agora, nesse exato momento. Para e pensa, como você consegue falar, agir nesse momento? Quais são as ferramentas que você tem? Tá limitado? Cara, faz. Que daí, nesse caminho, enquanto tá fazendo, tu vai errar. Você vai errar. E nesse erro que você já evoluiu, você vai corrigir e vai avançar. Porque para você ter resultado, você vai precisar errar em algumas etapas. Você não vai começar já fazendo tudo certo, não. E outra coisa, eu sei que você quer viver do tráfego pago, mas ninguém consegue viver do tráfego pago. Você sempre vai viver da venda. Então você tem que ser um excelente vendedor. Você não vai vender só serviço de tráfego pago. Você também vai vender serviço de site se o cliente precisar. Você vai vender também um serviço de social media se o cliente precisar. O serviço de web design se o cliente precisar. Cara, nesse momento, SaaS se o cliente precisar. E mesmo que ele não precise, inclua. Que é muito melhor do que você querer se mostrar como um especialista, botando o seu nome empresarial, ou então fazendo um Instagram de uma agência, ou então querendo ser uma agência, ou querendo tirar aquelas melhores fotos. Seja realmente a essência de um empresário. Saiba, tenha segurança do que você está falando, fale com segurança, sem medo, saiba desenvolver conversas, saiba entender quais são as necessidades, saiba como é vender.
tenha uma cartela de produtos que você sabe que você pode ofertar. Pô, eu vou ofertar hoje, vou prospectar aqui um nicho de estética. Quais são as dores que dono de estética tem? Beleza, precisa do tráfego, isso é óbvio, precisa do tráfego para aparecer para mais pessoas, mas, poxa, qual outro serviço que eu posso fechar para esse negócio aqui? Será que é um SaaS ali para um WhatsApp automatizado para responder os clientes que vai chegar? Será que é um site? Será que é um serviço de um social media? O que é que você pode ofertar? Sabe, tenta pensar fora da caixa, entende como funciona as vendas, porque você entendendo isso, você só vai precisar conversar com o cliente. E na maioria, eu arrisco dizer aqui que 90%, cara, se não foi 100%, eu acho que 100% dos clientes que eu fechei, eu mal falei sobre exatamente detalhes de tráfego pago, de falar sobre métrica, ou falar sobre conversão, ou falar, sabe, só quando um cliente ele é realmente um pouco mais avançado, que isso é raro. Os clientes, empresários, ele não quer um cara que vai ensinar ele a fazer tráfego. Ele só quer um cara que ele entenda que você é claro, que você entende a linguagem dele, sabe do que ele precisa, entrega a solução para ele falando de acordo com a linguagem dele. Se ele é um empresário do ramo de imobiliárias, cara, você vai dar ali, citar exemplos que vai encaixar com a realidade dele. Um exemplo: oi João, eu sei que tu vende imóveis de alto padrão em Recife, certo? Imagina quando as pessoas procurarem por apartamento 3 quartos com varanda, aqui o primeiro anúncio que aparecer vai ser desse empreendimento de alto padrão aqui que você pesquisa, que tu tá anunciando, e em seguida já vai aparecer um vídeo teu feito. Tem algum vídeo falando sobre esse empreendimento? Na maioria dos casos o corretor ele tem. Então assim, ele vai dizer tenho, e aí tu desenvolve a conversa. É simples, aqui eu nem falei sobre tráfego pago, sabe? Quem está procurando sobre tráfego pago já tem uma noção básica ali, já sabe do que quer, já sabe do que precisa, ele só precisa acreditar que você é a pessoa certa para fazer aquilo ali. Eu falo isso muito para os alunos aqui da mentoria, eu falo isso aqui muito também nos vídeos. Antes de você aprender a escalar campanhas, você deve saber a escalar conversas, você deve saber se vender muito bem, porque se você não saber se vender, você não vai adiantar você ser o melhor gestor de tráfego, você não vai converter em nada. Se você está começando agora, se você separar a próxima semana aí para ter uma noção básica de como funciona o gerenciador de anúncios, ou então não, quiçá nem precisa, se você começar agora a prospectar clientes na próxima semana, você tem total chance na próxima semana de já fechar, de estar fechando seu primeiro cliente, se você souber conversar. Em seguida, para você aprender o tráfego, você vai aprender na prática, porque não tem muito segredo, não tem mistério. Eu falo isso para os clientes direto. Tem gente que vem para a mentoria e acha que porque está na mentoria vai se tornar o melhor gestor de tráfego. E beleza, a gente dá o passo a passo aqui. Porém, tem gente que não gosta de conversar, tem gente que não quer prospectar, não quer fazer o comercial, não quer ligar para cliente, não quer mandar mensagem para cliente. Aí eu pergunto, como você vai fechar cliente dessa forma? Se você tem que falar com o dono de negócio, é impossível ser um gestor de tráfego, ser um advogado, ser um dentista, ser, sei lá, não significa que as pessoas vai cair no teu colo dizendo assim, ó, faz esse serviço para mim. Não, você precisa saber se vender, você precisa aprender a se vender. E isso é a cereja do bolo para quem quer sair da CLT ou alcançar os seus primeiros clientes aí, é saber se vender. Se hoje você sonha sair do CLT e viver unicamente marca digital, o nome do jogo agora é aprender a se vender. Segue esses 4 pontos que eu vou te dizer aqui agora, que vai te ajudar bastante. O foco agora vai ser aprender a se comunicar melhor, saber apresentar seu serviço, entregar o básico bem feito e reinvestir esse dinheiro que você conseguiu fechar, que você vai conseguir fechar, ou se não tivesse, não conseguiu fechar ainda trabalha no CLT, tem um cartão,
investir em desenvolvimento, sabe? Comprar uma mentoria, comprar um curso, não um curso que ensina a fazer o tráfego pago, mas uma mentoria, um acompanhamento ou um curso que te ensine a ser um vendedor melhor, que te ensine a prospectar, que te ensine a fechar clientes. Eu tenho essa mentoria. Se tiver alguma dúvida, quiser falar comigo, me pergunta, eu vou deixar meu WhatsApp, meu Telegram na descrição, sabe? Se tiver alguma dúvida também, eu respondo aí vocês. Quem aqui assiste o canal, que me faz perguntas no Instagram, no WhatsApp, sabe que eu dou total atenção, então vai ser um prazer trocar ideia. Até porque as suas dúvidas também servem para mim como título para vídeos aqui no YouTube, tá? Então deixa aí quais são suas dúvidas nos comentários que eu vou responder lá, e talvez seja dúvida também de outras pessoas. Espero de verdade que esse vídeo tenha te ajudado e clareado um pouco mais tua mente, tá? Para que tu ainda esse ano consiga sair aí do zero, sair da CLT e consiga os seus primeiros clientes. Cara, imagina tu fecha aí 3 clientes nesses próximos 30, 40 dias aí, cada cliente ali pagando R$1.000, R$1.500, já é aí muito mais do que um salário mínimo, com certeza, né? Já vamos aí para quase, sei lá, R$5.000, R$4.500. Então, assim, foca nisso, vale muito a pena. Trabalhar com serviço, prestando serviço é muito bom, a barreira de entrada é mínima, você realmente só vai precisar saber se vender e ter um conhecimento mínimo aí sobre tráfego pago. Quem me assiste aqui já estuda sobre tráfego pago, já tem um conhecimento, só na maioria das vezes não conseguiu ainda escalar com seus clientes, fechou 1 ou 2, mas ainda está meio perdido e tal. Então assim, deixa a tua dúvida aqui, me fala o que achou, tamo junto, pra cima, é nóis.